Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues, esse é o canal Cine Horror 101. E hoje, há pouquíssimos dias da estreia da nova temporada da série do Chuck, não teria como eu não reservar um vídeo para revisitar a saga do boneco maligno mais famoso do cinema, lá dos primeiros filmes até os mais recentes e a série que tá para ganhar aí uma segunda temporada. Então, para revisitar essa maravilha de franquia junto comigo, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! No ano de 1988, foi lançado o filme Child's Play, que no Brasil ganhou o título de Brinquedo Assassino, sobre um serial killer que no seu leito de morte faz um ritual voodoo para possuir um brinquedo infantil. Esse boneco então ganha vida e acaba indo parar nas mãos de um garotinho de 6 anos, o Andy, que não demora nem um pouco para começar a conhecer esse lado sombrio do seu novo melhor amigo. E assim, meus queridos e minhas queridas, começou uma das maiores e mais famosas sagas do cinema de horror, que ao longo dos últimos 34 anos oscilou entre o terror e a comédia, entre o bizarro e o absurdo, entre o assustador e o ridículo. A gente teve de início lá a trilogia original, entre o final dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90. Depois, uma segunda leva de filmes formada aí por dois longas, um de 1998 e outro de 2004. E ainda uma terceira fase já na década de 2010, além da série que estreou no passado e logo vai estar indo aí para sua segunda temporada. Em 2019 rolou ali um remake do Chuck que não tem nada a ver com a saga principal e que sinceramente foi uma coisa tão descartável, tão inútil, tão ridícula, tão podre, tão mal feita, tão mal concebida que eu não vou nem me dar o trabalho de comentar sobre ela aqui, é sério, é muito ruim. Então vamos esquecer que essa porcaria existiu. Fazendo aí um balanço geral, então dá pra dizer que a franquia do Chuck ela é dividida em 3 fases. A primeira, lá na década de 90 ainda, a segunda entre o final dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000, e uma terceira leva ali nos anos 2010, além da série do ano passado. E para falar da saga, a gente começa, obviamente, com essa trilogia original lá do final dos anos 80 e anos 90. Provavelmente a parte mais séria da saga do Brinquedo Assassino. Isso é claro, se tu conseguir levar a sério um brinquedo possuído do tamanho de uma criança que de algum jeito consegue sair por aí matando um monte de gente enquanto fala um palavrão a cada 5 segundos. De qualquer forma, essa primeira trilogia aí vai acompanhar o Chuck enquanto ele tenta a todo custo possuir o corpo do Andy, o primeiro ser humano para quem ele revelou sua verdadeira identidade. Esse, por sua vez, vai tentando aí seguir sua vida apesar dos traumas gerados pelo boneco, mas ele não deixa, ele fica voltando e voltando várias e várias vezes. E sério, foi necessária muita criatividade para imaginar jeitos mirabolantes aí do Chuck sempre voltar de novo ao longo dos últimos 34 anos. Sendo que ao longo dos seus filmes ele foi baleado, desmembrado, queimado, decapitado, explodido, destroçado, enterrado, desmembrado de novo, enfim, morto aí das mais diversas formas ao longo dos anos. E ele sempre dá um jeito de voltar para tocar o terror nas suas vítimas. E claro, quem me vê falando aí desse jeito um pouco talvez debochado do filme, pode achar que eu tô falando mal da franquia, mas eu não tô fazendo isso de forma nenhuma. Eu amo de paixão os filmes do Chuck, principalmente essa trilogia original, que desenvolveu e consolidou um dos personagens mais icônicos do cinema do terror. Tanto que hoje em dia não tem como um fã de terror ouvir a voz do Chuck, ouvir aquela gargalhada deliciosa dele sem lembrar do rosto desfigurado e bizarro do Brinquedo Assassino. What are you, fucking nuts? You thought? E aqui, é claro, eu dou destaque para o Brad Dourif, ator que é responsável pela voz do Chuck ao longo de todos esses anos, até mesmo hoje em dia na série. Ator esse que, para quem não tá lembrando, é o mesmo cara que interpretou o Grima nos filmes do Senhor dos Anéis e cuja filha apareceu em A Maldição de Chuck e tá presente na série também. Após a trilogia original, já dando um salto aí pro finalzinho dos anos 90, a gente já tá numa era em que a autorreferência e a sátira ao próprio gênero já é algo comum dentro do cinema de horror.
Tanto que ao decidir trazer o Chuck de volta aí sob uma nova roupagem, até porque é aí que ele ganha essas cicatrizes pelas quais ele é mais conhecido hoje em dia, eles decidem apostar na tosquice do próprio personagem, abraçando isso e incrementando aí elementos de comédia ao terror e à violência extrema que caracteriza esses filmes da segunda fase. O que eu pessoalmente acho que foi uma decisão muito acertada. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez A Noiva de Chuck, eu achei um filme péssimo, porque tinha transformado numa piada um personagem que já era muito querido pra mim por conta dos filmes originais. Só que, assim, vamos ser sinceros, né, gente? Não tinha como Chuck funcionar como um filme sério já naquela época. O personagem já estava batido, já era bem conhecido. E numa era em que as coisas estavam começando a mudar dentro do cinema de horror, fazia muito sentido incorporar a galhofa nos novos filmes que eles estavam produzindo. E, sinceramente, hoje, pensando sobre isso, eu tenho a mais absoluta certeza que foi a melhor coisa que eles podiam ter feito. Ou seja, criar um festival de tosqueira e sangue para tudo quanto é lado, do jeito mais ridículo possível, que fica ainda pior com O Filho de Chuck em 2004. Um acréscimo excelente para essa nova fase da franquia. Depois de quase 10 anos aí sem coisa nova do Chuck saindo, em 2013 a gente tem A Maldição de Chuck, um filme que vai tentar aí resgatar um pouco daquela vibe mais séria dos filmes da trilogia original. Tem muita gente aí que vai falar mal desse filme, coisa que pra mim não faz muito sentido. Na minha opinião, ele é um dos melhores da franquia justamente por apostar nessa nostalgia de trazer de volta essa vibe, essa aura dos primeiros filmes. E faz isso muito bem, porque depois da fase de total absurdo mais comédia do Chuck, faz um total sentido dentro da proposta apostar nessa parada mais nostálgica, de trazer um pouco do original, numa época em que isso já estava começando a ser feito aí dentro do cinema de horror, nessa era da nostalgia que está durando até hoje aí, com remakes, sequências e prequels sendo feitas à torta e à direita. A Maldição de Chuck é um filme que durante a sua primeira metade, ela tenta reconstruir esse mistério em torno do Chuck ao evitar mostrar o boneco em ação a todos os custos. Aparece só alguns detalhezinhos, a mão dele ali numa cena, acontece algumas coisas que a gente, por instinto, já identifica como algo que o Chuck faria, mas ele não é visto falando, se movendo, dando risada ou qualquer outra coisa. Ele tá ali escondido ainda. De modo que a gente passa todo esse início do filme ansioso, querendo logo ver ele realmente atuando, por assim dizer, na tela. E quando isso acontece, meus amigos, a nostalgia bate daquele jeito. O filme foi muito bem feito nesse sentido e o resultado, pra mim, pelo menos, é espetacular. Podem falar mal o quanto quiser. Eu adoro esse filme. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, logo depois a gente tem O Culto de Chuck. Sinceramente, na minha humilde opinião, o filme mais fraco da franquia inteira. E nesse sentido aqui vai uma opinião bem pessoal minha. Pra mim, aquela ideia do Chuck conseguir dividir a sua alma e possuir vários bonecos foi uma péssima adição à franquia. Sinceramente, só um jeito de tentar inovar dentro de uma história que não precisava dessa inovação em específico. A gente aí vai ter vários e vários Chucks, que na prática são um só personagem, que tá ali só pra encher linguiça. E isso, pra mim, sinceramente, fez com que muita da graça do filme fosse perdida. Porque, afinal, não é mais o Chuck, são os Chucks. São vários Chucks ali fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Não tem mais aquela vibe do personagem. Afinal, ele se torna muito genérico, porque tem vários deles correndo por aí. Sinceramente, na minha opinião, o Culto de Chuck errou muito ao tentar inovar dessa forma. Tanto que depois que eu assisti aquele filme, eu fiquei com um nozinho no estômago e eu tinha certeza absoluta de que a franquia tinha sido completamente estragada com esse filme. Eu não queria mais nem ver ele na minha frente. Mas felizmente, meus amigos, eu tava completamente enganado, porque em 2021 chega a série Chuck. Uma série que não descarta nenhum dos longas anteriores, não se propõe como uma sequência direta dos originais, como fez, por exemplo, a nova trilogia do Halloween, incorporando aí todas as fases da franquia até então, desde a original até a fase mais comédia, até a fase mais recente, sendo uma sequência direta do Culto de Chuck e de todos os filmes que vieram antes. Por incrível que pareça, essa série conseguiu tratar dessa história de ter vários Chucks com uma abordagem bem criativa e bem interessante, que fez algo que eu considerava impossível até então. Ela tornou bom
algo que eu julgava que tinha estragado a franquia por completo. E tanto conseguiu arrumar esse erro do culto de Chuck, que esse passou a ser pra mim, assim, o pior filme da franquia, claro, mas não algo que a estragou completamente. Então, bem sinceramente, palmas, meus parabéns para todo mundo envolvido na produção dessa excelente série. Uma obra que atualiza aí a franquia para os anos 2020, salpicada de muita comédia, mas também sem esquecer a essência de terror lá dos primeiros filmes. É incrível como essa produção consegue colocar tudo que já teve de melhor nessa franquia numa só história ali, se desenvolvendo muito bem ao longo dos episódios, conseguiu criar novos personagens bem interessantes e, claro, o nosso Chuck amado, clássico, que tá sempre ali e vindo dessa vez com toda a sua fúria. Além de mostrar também algumas coisas sobre o passado do assassino, antes mesmo dele possuir o boneco, lá na sua juventude e na sua infância. Definitivamente uma obra completa que serve muito bem como sequência para tudo que tinha sido construído até então. Eu mal posso esperar pela estreia da nova temporada. E se tu, assim como eu, é fãzaço do Chuck, não deixa de comentar aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Deixa o like caso tu tenha gostado aí do que eu falei e vamos trocar essa ideia para ver se as nossas opiniões batem. Por hoje era isso, meus amigos. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!